Dr. João Ciro. Senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas, nossa assessoria jurídica e técnica e também da imprensa da Câmara. Ontem eu estive fora de Jardinópolis e tive a oportunidade de assistir um filme em que havia uma polêmica muito grande, não sei se vocês assistiram já, que Deus tinha morrido. E chegou na conclusão desse filme que realmente Deus não morreu. Então, por ter convencido mais uma vez na minha vida, no meu dia a dia, eu inicio minhas palavras aqui, mais uma vez, pedindo a Ele toda a nossa proteção, toda a nossa ajuda, para que possamos cumprir aquilo que nos foi dado aqui nessa terra. E também, pelo dia ontem, né? Ontem foi dia de São Francisco de Assis, né? O protetor aí dos animais, que foi uma das mensagens que eu pude levar à população quando candidato a prefeito em 92, queria também fazer uma homenagem. E a dona Rosa Jabbour e seus familiares aqui representados. Até por ser uma casa de leis, da Casa do Povo, o protocolo quase que não existe, não. Por que dona Rosa? Por que o apelido de Rosa? Complicado? Então, tudo bem, já. Porque eu tenho familiares também, que eu não chamo minha tia de tal nome, ela tinha outro nome, né? E sempre tinha uma história, você entende? Sim. Era Rosa, era nascida, entendeu? Mas foi essa grande Rosa que você teve a oportunidade de tê-la como mãe, através do seu pai, do seu irmão, né? Dos genros, né? Duas, né? São duas noras, que eu tive a oportunidade de conhecê-la não como pessoa cidadã, como pessoa também paciente, que ela foi paciente em algumas oportunidades na minha especialidade, né? Então, é uma lembrança muito saudável, viu, Carlinhos, da professora Rosa, lá o nome dessa biblioteca. Então, foi muito feliz, e que são essas histórias que nos deixam, para quem gosta de história, né? Eu gosto de história, senão não teria a fotografia do meu avô, nem do meu pai, da minha mãe no meu bolso, tá certo? Então, eu gosto da história. E seja ela qual for a história, desde as histórias boas como as histórias ruins, que é no sacrifício, que é na dificuldade que nós construímos e elevamos, entende, as nossas qualidades morais, educacionais, sociais, políticas. Tá? Quero também homenagear mais uma vez aqui a presença da nossa imprensa, escrita, sempre presente, divulgando, você entende, os fatos aqui através do jornal A Mídia e o jornal A Cidade, que é uma maneira, né, de chegar ao cidadão pela não participação. Como que é interessante a participação nossa, e em especial a minha, como vereador, na condição de legislador, porque nós, vereadores, nós legislamos, nós não executamos nada. O senhor pedir para me plantar uma árvore na porta da casa do senhor, eu não posso plantar, eu tenho que ir lá pedir. Se o prefeito foi com a minha cara ou não, ele planta. Se ele não foi, você entende? E se quem mora lá também não for, infelizmente, essa é a nossa cultura. Então, a gente é limitado a algumas situações, mas muito importante para dar, você entende, condições orçamentárias e administrativas ao seu prefeito, daquilo que ele manda, que a lei nos faz, que é a nossa Constituição, você entende, federal. Tem que passar por aqui. E haja visto que um dos últimos vetos que nós tivemos aqui, a todos os 13 vereadores, foi o veto quando ele quis aumentar em 25% o valor venal em que iria aumentar o IPTU. Tá? Que ele já, numa preocupação, sem controle, porque o administrador, como qualquer um, é um ser humano, tem seus direitos de acertar e os seus direitos de errar. Mas ele tem que sempre caminhar para aquilo que é o melhor, você entende? Para aquilo que ele se propôs a fazer e que o povo deu a oportunidade a ele. Então não basta ser só honesto, ele tem que ser competente
E hoje, com essa crise que nós estamos passando, hoje, caros colegas, ele tem que ser criativo. Ele tem que dar jeito na situação, tá certo? Enfrentar esse temporal, sendo criativo, tranquilo, com o pé no chão. Não, você entende, já dando as informações aí, que foi essa dos 25% que a Câmara, de maneira, você entende, muito autônoma e muito inteligente, e não passou. Pode ser que um dia para frente necessite de melhorar, quando a estrutura financeira do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade estiver melhor, possa, se entende, ter um aumento no valor venal de 25%. Já viu aqui que a partir do ano que vem, estudantes pagarão mais caro pelo transporte escolar. Então, hoje, os estudantes não estão terminando uma data, já estão recebendo essa informação negativa. Então, a pessoa tem que ser criativa. Agora não é hora de falar que vai pagar mais. Se tiver que aumentar, vai na hora certa e no momento certo. Por que estou falando isso? Porque quando eu fui prefeito, fui eu que introduzi esse transporte que não era municipalizado. A Prefeitura de Jardinópolis, quando eu fui prefeito, não era municipalizada há 20 anos atrás. Então, era recurso dos 25%, que era obrigatório por lei constitucional, ela saía, você entende, dos cofres da prefeitura e do dinheiro da população. E nós ajudamos, você entende, muito e muito, e até gratuitamente, o transporte dos alunos aqui naquela época, que depois passou para essa andança até chegar a esse ponto. Falando sobre o centro esportivo, o nosso vereador José Eduardo Fofo, independente que esteja aí, você está aqui na casa, e mesmo que você não estivesse olhando para cá, você tem ouvido para ouvir, entendeu? Então, aí a criatividade. Vocês viram aqui, ó, na informação... Não, vereador. Não, pode ficar aí, por favor. Eu gostaria que você ficasse aí, porque aqui nós temos que ser grande. Pode não, vereador, ele tem que ficar aqui, no lugar dele. Tem que ficar aqui... Aqui é democracia, aqui é liberdade. Onde está aqui? Não está nesse jornal? Então está nesse aqui. Dá licença. Dá licença. O jornal A Cidade, através da nossa presença aqui, aconteceu em Jardinópolis. Vereador Fofo, vereadores aqui presentes, continuam os furtos no patrimônio público da cidade. Dessa vez foi o prédio público que sofreu o furto. Foi o centro esportivo. Indivíduos não identificados entraram no local que se encontra em obras e furtaram 80 telhas metálicas. Esclareceu o declarante que não houve arrombamento do local. Então aí vai, para acontecer um fato desse, numa cultura que nós estamos vivendo hoje, de tantas coisas ruins, de roubos, de assaltos, etc., etc., nós todos aqui não sabemos o que vai acontecer a hora que nós chegarmos em casa, a hora que saímos aqui na rua, não sabemos, só Deus sabe, por isso que ele tem que ser, ele não morreu, sempre está presente, a respeito da segurança. Não há reclamar da segurança pública, que é a obrigação do serviço estadual, do serviço público estadual, mas sim a segurança, você entende, patrimonial aqui na nossa cidade. Cadê o guarda, você entende, para guardar? Ou o guarda, que se foi inserido na licitação desta obra, o guarda da própria empresa que está construindo essa obra lá, de ter um guarda tomando conta lá, para depois não ressarcir para a prefeitura essas 80 telhas que ele vai ter que pagar. Quem tem que pagar isso aqui é quem está construindo lá, que deveria ter na licitação alguém para tomar conta nesse local. Um guarda. Então aí, só nisso aí, nós já falamos já tudo em segurança pública no nosso município. Vocês lerem, você entende aqui. Agora há pouco, eu fui pegar o meu grampeador aqui, fui bater e estava sem grampo. Eu fui até lá e falei com a Ângela. Ângela, me arruma um grampeador. Ela estava ali fora conversando com um casal. Tinha um casal que estava caminhando e um menino, uns 6 anos mais ou menos, estuda na escola Ilha Grande, e ele veio comentar comigo. Olha, quase que fui atropelado aqui na avenida. Se fazer alguma coisa. Já foi comentado aqui, de se fazer alguma coisa, através foi vereador aqui. Quase fui atropelado. Aí a Ângela, essa foi a queixa dele. Outra coisa, já comentado aqui com a gente, o cheiro no fundo lá da escola modelo. Aquele cheiro que está lá.
que já foi comentado também aqui por vários centenas de vereadores, e foi sentido por esse nariz aqui, que como proctologista, eu ainda sinto o cheiro, centenas das coisas, aposentado, tá certo? Então, e o menino que estava ali brincando, ali fora, a Ângela vê ele, fala para o doutor João Ciro, que é vereador, que você está pedindo? Eu quero que liga os ar-condicionado da escola. Agora, gente, menino de 6 anos, liga o ar-condicionado da escola, que está desligado, lá na Ilha Grande. Mas falou, mas o professor Sebastião não ligou? Não. Aí a Ângela perguntou para o menino, onde você foi assistir a aula no último dia de calor? Que lá o sol bate, de uma maneira, você entende, à tarde, ali na escola. Por mais que você arborize ali, é muito quente. Fomos lá no pátio. Então, as crianças saíram dali da frente e foram para o pátio. Então, isso, meus amigos, meus colegas, isso é responsabilidade de quem? Minha? É minha de vereador? Pode ser minha de cidadão, de ver e de falar, mas de querer cobrar, de fazer, é do prefeito municipal e de toda a sua equipe. É ele que tem que ver, se entende, esses setores. Eu recebi aqui 2 ofícios de 2 requerimentos que eu fiz verbal, um dizendo sobre a produção de mudas e arborização aqui em Jardinópolis. Até gostaria depois, se houver interesse dos colegas para saber, o Nemelone não está aqui, mas se ele tivesse eu iria passar a ele essa informação. Eu até quero que tire a xerox e entregue para ele. O outro requerimento foi que eu solicitei, aquele abaixo-assinado, viu, senhor presidente? Eu gostaria que tirasse uma cópia, você entende aqui, dessa cópia assinada, você entende, por mim, e mandasse para esse rapaz, Adriano Fernando Selim, Rua Milton Lamonato Filho, 213, a resposta da Prefeitura Municipal de Jardinópolis. Inclusive, a informação do Jorge aqui, que o Jorge que deu a informação, aquele tal de Boulevard, cadê? Está aqui. É o Boulevard oh, meu Deus do céu. Aqui ele dá toda a explicação do requerimento. Ó, não existe nenhuma avenida nos 3 loteamentos, pois a Avenida Prefeito Newton Reis, que passa ao lado do loteamento Jardim Niagara 2, já existia bem antes dos 3 loteamentos terem sido aprovados. A avenida que é a agropecuária Race iria abrir embaixo das torres de alta tensão, que margeia o loteamento São Francisco, não faz parte do loteamento aprovado pela Grapoab, nem mesmo pela Prefeitura, e se um dia for executada, será inteira responsabilidade da agropecuária Race e não da Prefeitura Municipal de Jardinópolis, nunca se manifestou para a execução dessa obra. Então, vários itens que as pessoas estão reclamando, não é de responsabilidade da Prefeitura, pela informação aqui. Então, é um assunto aqui interessante, que eu gostaria com os colegas dessem uma lida posterior. Aqui, ó. Com relação à solicitação do vereador, não existe nenhum parcelamento do solo, loteamento, aprovada pela Prefeitura de Jardinópolis com o nome de Condomínio Boulevard. Então, não tem nada, entendeu? Me parece que é aquele do lado direito, quem vai para Brodowski. Vocês estão se referindo, isso aí é onde que eles colocam aqui. Então, é interessante essas respostas aqui. E, para finalizar, senhor presidente, eu gostaria, com muita satisfação, elogiar ainda a cultura da nossa população. Você vê que eu mesmo não votei, que eu estava viajando. Eu queria, você entende, parabenizar a eleição que ocorreu aqui em Jardinópolis do Conselho Tutelar. Eu queria que... 2 minutinhos aqui.
eu queria parabenizar a participação de todos os 10, são 8 e 10, José Carlos Batista, Cláudia Aparecida de Camargo Pereira, que é a irmã, né? Que eu não sabia, era que sua irmã, Murilo Ronaldo Meneghetti, Sérgio Garcia Tela, Maria Carolina do Nascimento Gonçalves, Sandra Valquíria, Gabriela Pereira Lima Chiodi, Tatiane Cristina Bento de Oliveira, Renata Praché de Mariotti, José Eduardo de Souza Maria, Jéssica Carolina, Simone Aparecida Veloso Morotti, Velidiana Maria Ribeiro Cardoso, Daniele Leme Garcias Moraes, Ronaldo Meneghetti Júnior, Sérgio Salim, Ana Carolina Franco Pereira dos Santos e Gislane. Queria que fizesse um ofício, em uma moção, de parabenizar todos esses participantes, e, em especial, aqueles que foram eleitos, que foi o José Carlos, a Cláudia, que é sua irmã, o Murilo voltou os 3, né? Os 3 já são, né? E a Renata Prachede e o professor Eduardo, que foram. E mandasse para os 3, parabenizando e pedindo a eles que eles façam, você entende, um trabalho digno daquilo que é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, em que eu tive a oportunidade, como prefeito, de montar, você entende, o ECA e de montar o Conselho Tutelar. Foi o primeiro Conselho Tutelar aqui em Jardinópolis, foi realizado na administração ao qual eu tive a oportunidade de ser prefeito, de 93 a 96. Certo? Então, é isso que eu queria dizer, é isso que eu queria mais ou menos dizer. E parabéns, você entende, mais uma vez, para finalizar, a presença aqui da família Jabur e do seu pai, que trabalhou tanto tempo lá na Casa da Agricultura, né? Foi funcionário ali, sua mãe professora, dedicada, né? E tive a oportunidade de um convívio com o seu irmão também numa pescaria, que é o dentista, né? Você aqui acreditando em Jardinópolis, na avenida, no mesmo local que vocês moraram ali, viu? E que a memória dela sempre seja presente naqueles que adentrarem esta escola, nessa biblioteca, a qual leva o nome da sua mãe. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador. Quanto tempo eu falei?